Petrobras apresenta... Muitos dirão que estas poesias falam em tom de comício. Concordo. Muitos dirão que estas poesias foram feitas com sabor de manifesto. Concordo. Concordo porque elas são comício e manifesto. São uma das 1000 formas de se chegar ao povo quando negam ao povo a praça pública. Voluntariosos, rebeldes e com energia única. Mas se muitos disserem que elas não têm beleza poética, discordo. Elas foram escritas na linguagem do povo, inspiradas e ditadas pelo povo. Mário Lago, em O Povo Escreve a História nas Paredes. Nada deve engessar a liberdade de ir e vir. Nada deve engessar a liberdade de pensamento. Essa é a nossa função, esse é o procedimento. Ontem, hoje, sempre, diariamente. Faça chuva, sol ou vento, a qualquer momento. Tá bom, autora, se eu ficar assim, tá bom? Não corta em cima não, né? Eu estou com os ombros retos, assim. Moços! A inépcia nos chamou de estúpidos moços. O crime nos cobriu de sangue. Vós, os luzeiros do país, erguei-vos. Perante a infâmia ninguém fica exangue. Um protesto santo se levanta agora de mim, de voz da multidão do povo. Somos da classe da justiça e brio. Não há mais classe ante esse crime novo. Si mesmo em face da nação, da pátria, nós nos erguemos com a soberba fé. Dali sustento popular direito. Nós sustentamos o direito em pé. É a sua história. Quando quiser. Essa história se faz com fragmentos de memória. Nos anos 30, o Brasil tem 43 milhões de habitantes e 421 unidades de ensino superior. Cerca de 33 mil jovens, menos de 0,1% da população brasileira, cursam a universidade. Esta elite intelectual será cortejada pelas correntes políticas que disputam o poder no Brasil. Fascistas e comunistas tentarão atrair os estudantes para suas fileiras. Em 1937, ano que Vargas decreta o Estado Novo, os estudantes fundam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Quem deu um grande impulso à organização estudantil foi a Ana Amélia Carneiro de Mendonça. A coisa começa quando ela foi feita Rainha dos Estudantes em 1929. E a ela pareceu que esse título não tinha sentido se ela não se voltasse para os estudantes por alguma razão. Então ela imaginou que a Casa do Estudante do Brasil seria um ponto para acolher e estimular e, enfim, ajudar de algum modo o estudante a estudar, a se realizar no seu estudo universitário. Inicialmente não tinha nenhum papel de dirigir os estudantes. Ela se instala no Largo da Carioca, num prédio com 3 ou 4 andares, em que no primeiro andar ela botou um bandejão. Com a Casa do Estudante, ela sempre fez a maior questão de ser apolítica para receber todas as posturas políticas e atender o estudante dentro das suas convicções, cada um com as suas. Nós queríamos fazer uma entidade de estudantes, cuidando dos interesses dos estudantes, mas ao mesmo tempo uma entidade política, democrática, que foi desde o início, e lutando por todos os interesses nacionais. Getúlio, em junho de 40, fez um discurso em que ele manifestou sua simpatia pela nova ordem, que disse ele ia se expandir pelo mundo. Nova ordem era o que os nazistas falavam. Então, com isso, Getúlio, de certa maneira, se posicionou simpático à causa nazista naquele momento. Isso culminou em grandes manifestações populares. Fizemos
3 ou 4 carros que nos foram emprestados pelas associações carnavalescas. O primeiro era uma espécie de galinheiro. Nós conseguimos galinhas brancas e pintamos de verde. Era contra os integralistas. Enfim, o Hitler fantasiado de presidiário. Mussolini caracterizado com as coisas mais ridículas que você possa imaginar. E o desfile foi acabar na frente da embaixada americana. Devo dizer que o governo americano ficou muito sensibilizado com a atitude dos estudantes. Tanto assim que, na época, o Roosevelt mandou uma vitrola para a UNE. Então, em 22 de agosto de 42, Getúlio, diante dessas grandes manifestações, declarou guerra à Itália, à Alemanha e ao Japão. A imagem do encontro entre os soldados da Força Expedicionária e as estudantes normalistas se torna um registro marcante desta época. E existia um clube no Rio de Janeiro chamado Germânia, que tinha uma sede na Praia do Flamengo. E então ele foi expropriado pelo governo. A UNE passou até a sede nesse prédio da Praia do Flamengo. A derrota do nazifascismo trouxe, com as tropas brasileiras que combateram na Segunda Guerra Mundial, ventos de liberdade. Particularmente de 50, que vai mais ou menos até 56, 57, foi um período também que não se pode dizer assim a direita, com a característica que tem hoje a direita, mas as forças mais reacionárias do movimento estudantil, tanto na União Nacional de Estudantes como na UBS, eles se articularam para poder ver se tiravam os comunistas e os amigos, os aliados comunistas do movimento estudantil. Nós éramos mais ligados ao pensamento da UDN, por causa de Carlos Lacerda. Ele não tinha esse tipo de formação ideológica do nosso lado. A formação ideológica do nosso lado era ter liberdade para pensar e agir como quiser. Nós, do Ocidente, tínhamos como modelo democrático de eleições livres os Estados Unidos. Os filmes americanos empolgavam a mocidade da época. E nós vimos a União Soviética exatamente, e não é segredo, como ela era. Era um governo discricionário, era uma ditadura, não havia liberdade de imprensa, nem religiosa, nem estudantil. Na UNE, o mimeógrafo rodava panfletos fazendo propaganda socialista ao som da Internacional, tocada na vitrola doada pelos americanos. A União Soviética, pátria-mãe do socialismo, era o exemplo a ser seguido. E o comunismo a utopia em corações e mentes jovens pelo mundo afora. Até Carlos Drummond de Andrade fez versos para Stalin. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Saber que resistes. Que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes. Que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome, em ouro oculto, estará firme no alto da página. Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto, resplandecente. A Rosa do Povo, Carlos Drummond de Andrade, 1945. Na UNE não mandava uma pessoa, não decidia ela própria sozinha. Tudo era deliberado, discutido, etc. Era democrata realmente, pô. Era a casa da resistência democrática. A campanha do petróleo é nosso, que culminou com a criação da Petrobras, ele mobilizou o movimento estudantil em todo o Brasil. Quer dizer, os estudantes se engajaram nesse movimento. Foi um movimento muito bonito da sociedade brasileira, porque pela primeira vez uniram-se civis e militares. Os militares também tiveram uma participação
espetacular e muito importante nesse movimento. Qualquer parte do Brasil onde você chegasse, você encontrava nas porteiras das fazendas, nos colégios, os mais diferentes colégios de freira, com todo o trancamento da coisa, ou colégios abertos, etc., você encontrava lá petróleo para o Brasil, não é petróleo é nosso, petróleo para o Brasil. Essa marca nasceu da conversa do povo e tal, o petróleo é nosso. Isso diz tudo. Essa não há polícia que apreenda. Anda comigo e espia para as paredes. Vê quanta história ali já se escreveu. Essas não há ministro que suspenda. São páginas e páginas de luta que escrevemos com o povo. Como o povo, tu e eu. Porque sempre haverá paredes na cidade. E sempre haverá povo. Os muros são como o povo, se renovam, e onde surgir um muro, mãos do povo surgirão para escrever a sua história. E enquanto o povo sofrer, enquanto tiver fome e sede, história de suas fomes, história de suas sedes. Enquanto não tiver direitos e liberdade, o povo escreve a história nas paredes. Os muros amanhecerão contando histórias. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Vargas foi eleito presidente da República em 1950, retornando ao poder nos braços do povo. Seu projeto nacionalista e suas concessões para a classe trabalhadora abriram o caminho para a industrialização e o desenvolvimento econômico. Seu governo foi sistematicamente atacado pelos seus opositores. A crise política chegou aos quartéis quando, num atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, morreu o major da aeronáutica Rubens Vaz. As investigações apontaram o chefe da guarda pessoal do presidente, Gregório Fortunato, como mandante do crime. A deposição de Getúlio estava consumada. Getúlio Vargas matou-se na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. Nós ficamos numa situação extremamente conflitiva entre o Getúlio, que tinha sido símbolo da repressão, o Getúlio que no final parecia ser símbolo até da corrupção, e o Getúlio que ficava para a história. Aí eu acho que houve uma mudança muito drástica na posição política não só dos estudantes, mas de todo o povo brasileiro. Eu me lembro que os comunistas foram para a rua catar a edição do Jornal Comunista Tribuna da Imprensa Popular, porque esse jornal do dia 24 de agosto ainda chamava o Getúlio de lacaio do imperialismo yankee. E eles rapidamente foram tirar o jornal porque tinha mudado. Então começa um novo período, né? Não só para a história do Brasil, mas refletindo também no movimento estudantil. JK é o presidente sorridente que vai enfrentar com charme e carisma o movimento estudantil. Seduz os estudantes. Seu governo, face ao movimento estudantil, divide-se em dois momentos. Primeiro, o antagonismo. Segundo, a convergência. Tinha havido um aumento dos bondes, realmente havia dobrado o preço dos bondes e fizemos a primeira paralisação. E começou. E foi um sucesso, que as pessoas aderiam, porque o estudante andava de bonde nesse tempo. Era a condição básica. Passamos, ensaboamos todos os trilhos, tudo quanto era trilha a gente passou sabão. Preparamos bola de gude também outra vez, né? Foi, assim foi um movimento extraordinário. Ele ganhou um impulso que nenhum de nós esperava. Nós ficamos assustadíssimos. E o pessoal do UDN queria insuflar, não queria deixar acabar a campanha, porque queria derrubar o Juscelino. O Juscelino mal tinha tomado posse. Aí cercaram o Milton, né? Para bater. Todos de cacetete na mão. O Milton teve uma ideia que depois se enrolar na bandeira brasileira para não apanhar, para os caras não terem de bater na bandeira. Aí os PM não sabiam o que fazer, levantavam a bandeira e davam porrada nele por debaixo da bandeira. O negócio, se tivesse sido filmado, teria sido um lance de filme de Totó, de um filme de uma comédia italiana. E ele aguentou firme, ali levando cacetado e se enrolado na bandeira e tal, até que eles levaram o Milton Pereira. E dali para diante, o movimento estudantil passou a ser respeitadíssimo por governo, e até porque o programa de metas do Juscelino tinha o nosso apoio majoritário. Chegamos no Rio domingo à tarde com um abacaxi que nos tinham deixado a gestão anterior, onde se havia lançado
como palavra de ordem para atrair a atenção da imprensa, etc., a bandeira Dulles não passará. Tratava-se de Foster Dulles, então superpoderoso secretário de Estado americano, que chegaria na segunda-feira pela manhã. Se proclamava que a UNE tinha um plano secreto e infalível para impedir que Dulles passasse em frente à UNE, né, que era um caminho quase inevitável, porque se hospedaria na Embaixada Americana em Botafogo. Surgiu a única solução possível. Para que Dulles não passe, a UNE se muda. Então, transferimos a sede da UNE para a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Brasil, na URCA. Pusemos um pano preto enorme na fachada da UNE, com a frase Go Home Foster Dulles, né? E com isso nós nos livramos do compromisso de que ele não passaria na porta da UNE e não houve atrito maior com o governo. Foi uma saída política. Na saída do Dulles, então, convocamos os secundaristas para a lavagem da Praia do Flamengo. Era um socialismo humanitário, se você quiser. Um socialismo com liberdade, com democracia, que se opunha, digamos, ao modelo soviético. Embora fizéssemos uma frente na política com o Partido Comunista da época, a Juventude, que supostamente eram pró-soviéticos. Logo após a minha eleição como presidente da UNE, eu vim a Brasília para comunicar ao então presidente Jânio Quadros que eu havia sido eleito presidente da UNE. Encontrei um quadro assim, inusitado. Quando nós entramos no gabinete do presidente Jânio Quadros, ele estava sentado lá num computador. Parou durante algum tempo, porque ele era altamente teatral. Depois ele se virou, senhor presidente, bom dia. Eu olhei para trás para ver se tinha algum presidente, mas na verdade ele estava se referindo a mim. Por favor, senhor presidente, tome assento. Eu sentei lá. Aí comecei a falar com ele. Presidente, eu vim aqui para trazer para o senhor, quer dizer, o ofício que comunica a eleição da nova diretoria da União Nacional dos Estudantes. Presidente, um momento. Trata-se um presidente da República por excelência, em qualquer país do mundo e no Brasil também. Bom, mas esse ato todo, ele, na verdade, ele encobria uma situação da crise latente. Quer dizer, por incrível que pareça, nós chegamos para a audiência com o presidente da República e tinham 3 ministros militares. E ele deixou os 3 ministros esperando para nos receber. Evidentemente, já era um sintoma da crise. Com a renúncia de Jânio Quadros, a UNE participa ativamente na campanha da legalidade pela posse de João Goulart. Quem deu o mote da nossa posição foram os militares golpistas, quando eles anunciam o veto ao Jango. Esse anúncio do veto ao Jango dissipou todas as dúvidas. Se a posição da direita era o golpe, a nossa posição era antigolpista. Se eles defendiam o veto ao presidente constitucional, a nossa posição era a defesa da legalidade. Naquele momento já havia um esquema de repressão ao movimento popular, à UNE. Por outro lado, já estava em curso a resistência no Rio Grande do Sul, que era comandada pelo então governador Leonel Brizola. E nós então decidimos transferir a sede da UNE para Porto Alegre. Eu passo a falar então através da cadeia da legalidade. Nós enfrentamos as Forças Armadas e ganhamos a parada. As Forças Armadas tiveram que recuar e tiveram que dar posse para o João Goulart. Agora, a participação do movimento estudantil foi notável. De tal ordem que um dos primeiros atos do presidente da República foi visitar a UNE. É a única vez que um presidente da República visita a sede da União Nacional dos Estudantes. Então, um fato marcante, até porque ele vai à sede da UNE com todo o seu gabinete. Não só com, então, o primeiro-ministro Tancredo Neves, como todos os ministros civis e com todos os ministros militares. E era invencível você não participar da política estudantil, porque tinha havido em 59 a tomada do poder em Cuba pela turma do Fidel Castro, né? Aquela coisa extraordinária, parecia um sonho, um milagre, meia dúzia de jovens, tudo garoto. O Fidel Castro tinha 28 anos quando tomou o poder.
O Guevara tinha 26 anos, uma coisa assim. O Camilo Cienfuegos usava o cabelo até aqui, todos barbudos, todos meio hippies, meio loucos, né? Então tinha toda uma transação de ser igual àqueles revolucionários, aventureiros. Os estudantes participam ativamente na luta pelas reformas de base promovidas pelo governo de João Goulart. Em 1964, 200 mil pessoas se reúnem na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em comício pelas reformas de base. José Serra, presidente da UNE, é um dos principais oradores ao lado do presidente João Goulart, Leonel Brizola e Miguel Arraes. O tom do discurso foi de mobilização contra o golpe. Mas é óbvio também que o comício de 13 de março esquentou mais as coisas, porque deu à direita uma impressão de poder que de fato nós não tínhamos. No dia 31 de março, no auditório da UNE, nós estávamos comemorando a vitória sobre o golpe, porque tinha sido anunciado que tinha uma tentativa de golpe que tinha sido já controlado, que tinha sido já derrotado, coisa e tal. Eu me lembro que era uma festa que tinha assim, a Elza Soares cantando, Nora Ney, Jorge Goulart, o grande Otelo contando piada. Era uma puta festa comemorando a vitória dos estudantes. Olha, estudantes correram para a Cinelândia, no Rio, correram para o Caco, né, na Faculdade Nacional de Direito, e tentavam reagir de alguma maneira, né? Quando eu acordei, no dia seguinte, 1º de abril, que eu liguei o rádio, as notícias já eram as piores possíveis, né? Já tinham tomado forte de Copacabana, o Jango tinha ido embora. Bom, então a situação era bastante contrária às nossas expectativas. Na primeira noite que eu dormi, quando eu acordei, juro, eu pensei, eu sonhei. Não aconteceu. Eu nunca tive essa sensação na vida, tão forte quanto nesse caso. No dia do golpe de 64, eu estava saindo do Colégio Andros, onde eu estudava, passei lá na frente do Palácio Guanabara, vi aquele monte de PMs mobilizados ali, que o Lacerda tinha mobilizado. Passei lá um tempo, vibrei com o golpe de 64, passei a noite do dia 1º de abril, quando a vitória se consolidou, ouvindo marchas militares no rádio, e muito emocionado e convencido que o Brasil finalmente iria melhorar, né? Uma vez encerrada essa bagunça toda, a ameaça do comunismo e que a democracia ia se consolidar, que haveriam eleições no ano seguinte e que muito provavelmente o meu ídolo, Carlos Lacerda, ia ser eleito presidente da República nas eleições programadas para 1965. 31 de março, quer dizer, eu e mais 2 amigos nos apresentamos como voluntários no Palácio Guanabara. Nós estávamos assim, romântica e heroicamente dispostos a morrer pela democracia. Aí fomos lá nos apresentar na madrugada, por de chuva, por aquele bando de... Ali tinha uma situação que você tinha uma mistura de soldadinhos da PM apavorados, loucos para desertar, e um bando de milicos da reserva, por de fascistoides loucos para matar. Né? Quer dizer, um pessoal assim, extremamente radicalizado. A gente chega, se apresenta e tal, não sei o que, os caras tiveram um lado de bom senso de perguntar a cada um de nós assim, vocês sabem atirar? Não. Isso assim, então vocês vão para casa que os pais de vocês devem estar preocupados e tal. Nós fomos dispensados ignominiosamente, despreparados para morrer pela democracia. Bom. Minha avó era uma pessoa extremamente reacionária. Marchou com Deus, a família e a liberdade no golpe de 64. E a primeira coisa que ela fez no dia do golpe foi queimar todos os livros lá em casa. Fez uma fogueira enorme no quintal. E a gente já conhecia essa cena de filmes sobre o nazismo. E, inclusive, ela chorava. Tinha um ABC do comunismo de Bukharin. Ela chorava e dizia, olha que ponto nós chegamos, nossa família. Tem o ABC do comunismo aqui em casa. E que, de repente, surgiu um anão, parecia um ET, assim, verde, que era o presidente da República. Nunca ninguém tinha ouvido falar do Castelo Branco. Saiu na capa das revistas, nos jornais, este é o novo presidente da República. O Jango tinha dançado, porque tudo tinha dançado, mas sem luta, sem resistência, sem nada, tudo assim, ó. Fazia parte de todo esse processo de luta contra o pagamento de anuidades. E foram lá, fizeram a manifestação e ocuparam a reitoria e a Faculdade de Medicina, né? Decidiram ficar, eu não era simpático,
e depois desse dia nunca mais quis ficar em lugar nenhum, entendeu? E decidiram ocupar e passar a noite ali. E acabou o dia, entrou a noite e continuamos nós lá dentro e tal. A polícia dizendo que ia invadir, e aí nós vamos resistir. E negocia de lá, negocia de cá, chovia muito. Os soldados aparentemente estavam drogados e bêbados. Eu aí propus lá na minha ingenuidade radical, bom, nós temos que fazer o levantamento de ácidos que existem aqui na Faculdade de Medicina, porque eles trabalhavam com isso. A polícia entrou, nós jogamos ácidos em cima. E acharam que eu era um porra louca sem tamanho, no que tinham toda a razão. Começaram a botar pedra para jogar em cima dos soldados quando eles fizessem vestida. Era como se fosse um castelo medieval. Os caras doidos para entrar e encher a gente de porrada e nós ali dentro, encurralados. Num momento em que veio uma proposta de negociação às 3 horas da manhã, a polícia fez isso, e invadiu. Quando invadiu, não tinha ninguém em cima para jogar pedra, não tinha ninguém para jogar ácido. E o rapaz, que era o chefe da comissão de segurança, saiu gritando, renuncio, e foi embora, correndo. É o início da barbárie no Brasil. Foi o Castelo, o Geisel, o Médici, o Figueiredo, o Costa e Silva. Foi essa corja que instalou e que elevou o nível da barbárie. E essa barbárie estourou para mim ali na hora que a porta arrebentou. E aí nós descemos 3 andares de corredor polonês. Eu apanhei como eu nunca apanhei na minha vida. Ernesto Che Guevara morto em 1967. A palavra de ordem do Che: criar 1, 2, 3 Vietnã. Mobiliza a juventude pelo mundo afora. Nem o capitalismo americano, nem a burocracia soviética. A morte do Edson Luiz